vemos isso acontecendo, né? Há algum tempo atrás, eu não vou saber exatamente o quanto tempo, o Papa já meio que abençoou aí uma mesquita onde todas as religiões vão poder adorar cada um ao seu Deus, de uma maneira conjunta. E isso não é de se assustar, seria de se assustar se isso não estivesse na Bíblia. Contudo, né, existem uma série de evidências que vão acarretar, que estão vindo junto, que nós precisamos estar preparados e saber nos posicionar para isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer hoje é esse: não existe relatividade em relação ao que é verdade. A verdade é a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Não existe algo relativo. Não existe cada um viver a sua própria verdade ou achar que tem os seus próprios ideais e seguir aquilo ali particularmente achando que vai para o céu. Vai para o céu quem aceitou Jesus e que segue aquilo que ele nos deixou. E eu acredito que isso é bem claro para todo mundo, certo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão comigo? Amém? Joinha para todo mundo. Deixa eu só ver se eu consigo abrir a janela aqui de vocês. A janela está pequenininha. Então é isso, não existe realidade, não existe verdade relativa, a verdade é uma. Nós temos a palavra de Deus carregada de princípios, de ordenanças e de direções. Uma vez eu ministrei na igreja sobre isso, né, sobre a diferença entre mandamento, ordenança e direção, ou conselho, né? Eu acredito que alguns não lembrem, eu não vou trazer toda a ministração de volta, talvez um outro dia eu consiga repetir essa ministração outra vez na igreja, mas basicamente o mandamento ele é irrevogável, ele é atemporal, o mandamento é o mandamento, Deus deixou 10 mandamentos aí para que a gente seguisse, e frisando, né, isso, um deles é não matarás. Hoje em dia existe uma política de aborto tentando ser implantada, né, no Brasil, aqui já existe, e os números são absurdos, provavelmente os números vão crescer aí, se caso for aprovado. E não existe uma relatividade nisso, não existe... porque eu sei, alguns casos são mais tristes, sim, mas não dá o direito de retirar uma vida. Não matará, independente que seja 3 semanas, 5 semanas, 10 semanas, seja lá quantas forem. O mandamento é um mandamento, ele é irrevogável e atemporal. Enfim, mandamento, ordenança. Ordenança, geralmente, ela é destinada para um povo, às vezes, na maioria das vezes, por um determinado tempo. Assim, a gente vê em Levítico. Deus liberou várias ordenanças para aquele povo, para que aquele povo seguisse, e aquilo ali foi específico, muitas coisas foram específicas para aquele tempo. Lógico, isso ecoou no decorrer dos milênios, né, até chegar em nós, em muitas coisas que foram uma base para que se revelasse Jesus e as coisas fossem ficando como está hoje, né, o evangelho que nós conhecemos, o puro evangelho, né? Mas várias ordenanças ao povo levítico hoje nós não fazemos. Por exemplo, o sacrifício de animais para expiação de pecados, nós não fazemos. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele se colocou nesse lugar. Então houve uma alteração, houve uma atualização na ordenança. Então a ordenança é algo que ela pode ser destinada para um povo e para específico tempo. E a direção ou o conselho é basicamente aquilo que nós recebemos de Deus para dar direção para uma pessoa específica. Por exemplo, o pastor André está aí, procura o pastor André, e procurando o pastor André, falam acerca de uma situação e pedem uma direção a ele. Então o pastor André vai orar e vai pedir a direção de Deus, e mediante a palavra ele vai direcionar aquela pessoa. Então isso aí é uma direção. Então quando a gente tenta mudar a ordem dessas coisas, nós temos problema. Quando a gente começa a tentar transformar ordenança em mandamento, nós temos problema. Quando nós
tentamos mudar algo que Deus colocou ali para alguém específico e generalizar, nós vamos ter problema. Porque nós vamos estar transformando uma direção em uma ordenança para um povo, e assim sucessivamente. Existe uma ordem para essas coisas. Mas o que é princípio, ele é irrevogável. E ele é eterno. Então, assim, nós temos a palavra de Deus carregadas com esses princípios. E nós temos uma simbologia da nova aliança e a tipificação da nova aliança com Jesus Cristo de maneira perfeita, de maneira redentora. E é nisso que nós cremos, sim ou não? Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. E o que nós vamos trazer hoje é a respeito disso, sobre verdade. Verdade, basicamente a verdade. Existem alguns pontos que eu venho observando, mas eu queria perguntar a vocês uma coisa. Vocês acreditam que pessoas têm criado essas falsas verdades e seguido como se fosse uma coisa certa, criado suas próprias ideologias e crido que como se isso fosse uma coisa certa, mesmo fugindo totalmente da palavra de Deus? Sim ou não? Se sim, levanta a mão direita. Amém, a grande maioria. E por que será que essas pessoas, elas criam essas falsas verdades? Vai lá, põe para carregar isso aqui para mim, por favor. Que descarregou. Deixa eu... Por que será que essas pessoas vivem, né, acreditam e vivem essas falsas verdades, né, e acabam se desviando do caminho verdadeiro? E um ponto que eu venho observado é que viver uma verdade genuína, seguir os mandamentos de quem veio antes da gente, desde o princípio, que no caso é Jesus Cristo, é algo desafiador, é algo que te desafia, não é fácil. Que para ninguém é fácil. É muito mais cômodo a gente fazer aquilo que a carne quer, sim ou não? A nossa carne tende para isso. A nossa natureza pecaminosa tende para isso. Então, eu acredito que muitas pessoas vêm acreditando em falsas verdades, né, construindo ideologias em base de falsas verdades, porque é algo que te mantém cômodo, é algo que mantém a maioria cômodo, ali, estática. E viver a verdade genuína, ela é desafiadora. Relativizar é cômodo. Viver uma verdade é desafiador, não é fácil. A coisa mais fácil do mundo é você relativizar uma verdade, porque você começa a querer transformar aquilo que é pecado, aquilo que não é certo fazer, você começa a gerar justificativas para aquilo, e você começa a acreditar naquelas justificativas ao ponto que elas te convencem e convencem outras pessoas, e acaba desmanchando tudo ali. Se vocês conseguem me entender. Então, em meio a esse relativismo, vem surgindo muita coisa que vai totalmente contra a vontade de Deus. Cara, se você for pegar geralmente é algo que te desafia, é algo que te faz crescer. É algo que vai te impulsionar à frente. A gente fala muito a respeito de prosperidade na igreja. E a gente muitas vezes liga a prosperidade à finança, a dinheiro. Mas se você for pegar a essência da palavra prosperidade no hebraico, salah, ela tem um significado não ligado diretamente ao dinheiro. Salah, em inglês, significa push forward. É tipo empurrar você para frente. Ou seja, avançar. O que eu estou querendo dizer? Ser próspero
não é ser rico, ser próspero é avançar, é continuar adiante, é ser empurrado para frente. E uma situação de desafio, ela lhe empurra para frente, ela lhe força a você caminhar para poder superar. Já uma relativização, né? Relativismo, não sei se essa palavra existe, mas você relativizar aquilo que é errado para lhe tornar cômodo, né, aconchegante, isso não vai lhe fazer crescer, além de poder te levar para o inferno. Ou seja, a verdadeira prosperidade é ser desafiado e ultrapassar os desafios. Eu estava até vendo um rapaz que era judeu, ele falando a respeito da palavra de salar, né? Tipo, ele deu um exemplo, se um judeu se você entrega ali um bairro na mão de judeu, o pior bairro da rua na mão do judeu, o judeu, ele prospera naquilo ali. Por quê? Porque ele pega aquilo ali e ele transforma no melhor bairro que a cidade toda vai ter. Ou seja, ele não recebeu um bairro rico, ele não foi próspero no que ele pegou, se for olhar nos olhos naturais, né, aos olhos financeiros, não pegou uma coisa que é valiosa, contudo, ele tornou ela valiosa, porque o valor não está na coisa, e sim naquilo que a gente tem dentro. Então, o desafio impulsiona para isso. E é o mesmo para nós, quando nós queremos seguir as verdades que Cristo deixou. Isso nos impulsiona para frente, impulsiona de um certo modo que vai nos levar para o céu. Eu acredito que todos aqui querem ir para o céu. Né? Se vocês estão aqui hoje é porque vocês querem ir para o céu, vocês querem com Jesus. Então, uma primeira coisa que eu trago para vocês é não fujam dos desafios. Cara, se Deus concedeu algo na sua mão, não fuja dos desafios. Se Deus concedeu para que você pregasse para as pessoas do seu trabalho, não fuja desses desafios. Deus te deu o encargo de pregar para o seu vizinho, não fuja desse desafio. Porque isso vai te impulsionar para frente, e não só te impulsionar. Ele vai te dar a oportunidade de você também ajudar a outra pessoa a ser impulsionada. Vocês conseguem me entender? Isso é claro para vocês? Vocês estão comigo? Levanta a mão quem está comigo. Amém, glória a Deus. Então, isso é o que a verdade quer nos fazer, né? O que Jesus quer fazer a nós. Relativizar te deixa parado, mas viver a verdade te desafia e te impulsiona. Romanos 5, do 3 ao 5. Se vocês quiserem anotar, eu vou ler rapidamente, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, meu irmão, no meio dos desafios, dá glória a Deus, passa, que isso vai te gerar bons frutos. Isso vai te fazer prosperar. Eu não falo a respeito de finanças quando eu falo em prosperar. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês a respeito da verdade, né? Se nós estamos reunidos aqui em grupo, porque nós cremos em algo em comum, nós cremos que existe essa verdade. E, assim, eu queria que vocês pudessem falar com suas palavras, a gente não está aqui para, enfim, para passar por cima de ninguém ou nada desse tipo. Mas eu queria que uma pessoa pudesse vir um pouco mais perto do microfone e falar, na sua opinião, ali no seu, não na sua opinião, mas nas suas próprias palavras, o que é de fato a verdade, né? Segundo a Bíblia ali, o que você leu da Bíblia, entende da Bíblia, o que é de fato a verdade, aquilo que rege a sua vida. Alguém pode falar no microfone, perto do microfone, por favor? Um de cada vez. Ou então, se você estiver aí na live, você pode abrir o microfone, você que sabe. Tá chegando? Tá chegando.
Isso. Nas minhas palavras, eu descobri que a verdade é uma pessoa. Né? O Senhor é a verdade, então ele veio antes de tudo. Então, se ele veio antes de tudo, ele é soberano e ele sabe o início de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Então, sempre quando eu tenho algo para aprender, para descobrir, eu como Coríntios vai falar, né? Tornar minha mente cativa à mente de Cristo. Então, eu sempre faço esse caminho, entendendo que a verdade é uma pessoa que iniciou tudo. Então, a verdade é ele, né? Nele está toda a verdade. Para mim, a verdade é uma pessoa, uma mente criadora, né? De onde todas as outras coisas vieram a existir. As minhas palavras seriam isso. Estão conseguindo me ouvir? Perdão, caiu aqui a conexão. Não consegui escutar a resposta inteira da Yasmin, mas consegui escutar boa parte. Ela falou a respeito que a verdade é uma pessoa, né, com as próprias palavras dela, e totalmente embasado naquilo que a palavra diz, né? A verdade é uma pessoa, João 14,16. Alguém pode abrir João 14,16? Alguém que está aí no link e ler para mim? Pode abrir o microfone e ler. Uma pessoa só. Pode ser a Cris. A Cris está aí? João 14,16. Pastora Cris? Em 14,6, verdade, em desculpa. verdade vos digo. Em Desculpa, verdade. 14,6. 14,6. Isso, desculpa, perdão. Desculpa, então. Eu errei também aqui. 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. É exatamente isso. A verdade é uma pessoa. Mas assim, hoje eu quero fazer algumas perguntas, eu quero confrontar a respeito daquilo que você acredita ser verdade. Acredito que todo mundo aqui crê em Jesus, então eu queria desafiar vocês, eu queria confrontar vocês em relação a isso. Por que vocês acreditam que, de fato, que Jesus é uma verdade? Quem não me garante, se eu fosse um ateu hoje te perguntando, quem não me garante que esse livro que você lê é algo sei lá, alegórico? Quem me garante que Jesus foi quem foi mesmo? Ele falou muita coisa sobre si mesmo, mas por que vocês acham que, que esse Jesus é a verdade que ele diz ser? Traz uma pessoa que consiga falar. Pastor Diego, paz, estão ouvindo? Paz. Estou escutando, para falar. Se eu fosse conversar com um ateu, né, e eu fosse falar da palavra e ele não cresce, argumentasse a questão da existência, né, se é verdade ou não o que está escrito, o que eu teria para falar para ele seria a minha própria experiência de vida, a minha relação com o Senhor. Aquilo que eu vivo todos os dias, desde o dia que eu conheci a Cristo. Então, isso para mim seria uma base muito sólida, muito verdadeira, né? Então, eu tentaria mostrar para ele as minhas vivências, as minhas experiências com o Senhor, né? Porque, por exemplo, o vento nós não vemos, mas nós sentimos ele. Nós sabemos que ele é real porque nós sentimos. Então,
Muitas pessoas elas vão precisar sentir, ter vivência para poder crer, né? A fé sem obras ela é morta. Eu preciso crer, mas eu preciso viver. Amém. Amém, bênção. Mas eu sou um ateu duro do coração. Para mim, o que você está falando é poético só. Posso falar? Diga aí. Pode falar outra pessoa aí. O trabalho de vocês hoje é prático. Vocês vão ter que convencer um ateu, fingindo que eu sou um ateu. Certo? Eu acredito em Deus, vocês sabem. Posso falar? Pode falar. Como a pastora Cris falou do relacionamento, né? Um ateu, ele é um ser humano como todos nós, né? Somos seres relacionais. E a gente não pode convencer alguém a se relacionar com uma pessoa que ela não quer. Eu não tenho como obrigar a Dani a se relacionar com Jéssica, se Dani não quiser se relacionar com Jéssica, né? O máximo que eu posso fazer como intermediadora é falar para a Dani das qualidades de Jéssica, né? Até dos defeitos dela, mas a forma como a pastora Cris falou do relacionamento, né? Conversar, expor para a Dani o meu relacionamento com Jéssica e como que isso é positivo, como que isso é saudável, como que a minha vida se tornou depois que eu conheci a Jéssica, né? Então, a gente não tem essa responsabilidade de convencer as pessoas, né? Essa responsabilidade é do Espírito Santo. O que um ateu precisa é apenas de alguém pacientemente que ande junto, conversando a respeito, falando a respeito do seu próprio relacionamento com o Espírito Santo, né? E a gente sempre vai trazer para a palavra de Deus, porque a palavra é Ele, né? O verbo se fez carne. Não tem como você dissociar uma pessoa do seu corpo físico e da sua mente. Se eu pego você, Pastor Diego é essa pessoa que eu estou vendo em carne, né, com um sistema de pensamento. Eu não tenho como desassociar o Pastor Diego dessa imagem que eu estou vendo e de quem ele é na sua personalidade. Você é essas três coisas. Você é seu corpo, você é sua alma e você é seu espírito, né? Então, Deus, ele é a palavra. Não tem como desassociar Deus da sua palavra. A própria palavra é o próprio Deus. Então, no caso de um ateu, ele pode não querer se relacionar com a palavra, mas ele pode também começar a, pelo menos, dar ouvido ao que a palavra diz, que é o próprio Deus falando. A palavra é o próprio Deus se revelando, né? A palavra é quem Deus é. Então, não tem como eu apresentar Deus se não for a palavra. Então, Deus, ele é aquilo que me agrada e aquilo que me desagrada, como qualquer outro ser, né? Então, como qualquer outro ser, o meu relacionamento com a pessoa de Deus vai me trazer prazeres e desprazeres. Vai me trazer benefícios e coisas desagradáveis, né? Então, é assim, não é nada... A gente não tem essa responsabilidade de convencer as pessoas, mas a gente pode apresentar o relacionamento, né? E a palavra... Isso é interessante. E a palavra por si só, a Bíblia diz, né, que a palavra, ela cumpre o objetivo para o qual ela é lançada. Então, a Bíblia como livro, ela tem uma narrativa. A Bíblia como um livro teórico, ela tem um início, ela tem um meio e ela aponta para um fim. Ela é lógica. Ela não é só espiritual, ela é lógica. Então, na lógica da Bíblia, Deus, ele vai se revelando. E aí, o ateu que tiver o ouvido para ouvir, ele pode conhecer a Deus. Mas o ateu que realmente não tiver aberto para ouvir, ele tem a liberdade, como o Dani pode ter, de não querer ser amiga de Jéssica. Entendeu? O ateu, ele tem essa liberdade. Isso é verdade. A gente não tem essa responsabilidade de convencer, né? Isso é bom. Você nota... Sim. Você nota que foi frisado dois pontos importantes aí através de duas pessoas diferentes. A pastora Cris, ela falou a respeito das experiências do convívio, de falar do convívio. A pastora Yasmin falou a respeito de apresentar e também da parte lógica da coisa, da parte da palavra, da parte racional ali da coisa, vamos assim dizer, né? De toda a história. Então, vocês concordam comigo que hoje em dia é difícil você é difícil você apresentar Jesus para alguém que não quer conhecer a ele sem estar perto dele, porque assim,
não tem como você dizer que você, vamos supor, se um ateu passar, sei lá, 3 anos, 5 anos juntado com um monte de crente, ele com certeza ele vai ver coisas que ele não via enquanto ele sei lá, não acreditava que existia Deus. Ele vai escutar coisas que ele não escutava e ele vai viver experiências em Deus, ou ver aquilo ali acontecendo através da igreja, que ele não via em outra situação, ao qual ele tinha um coração endurecido. Vocês conseguem entender que algumas das pessoas que vão passar na vida de vocês vão requerer tempo, vão requerer exemplo e vão requerer experiência, assim como a pastora Cris falou, a experiência de vida, falar e vivenciar. Isso não é algo somente teórico, mas sim, é algo prático a ser vivido, é algo que a igreja necessita trazer. Eu acrescentar algo, pastor Diego? Pastor Diego, dá para me ver? Porque eu acho que não... Deixa eu ver se carrega aqui, não. Só um minutinho que tivemos um problema técnico aqui. Pastor Diego, consegue me ouvir, pastor? Oi, pastor, consegue me ouvir? Peraí que eu tô sem áudio aqui, minha gente. Paciência comigo. Fala comigo aí, Gladson. Oi, consegue me ouvir? Tô escutando agora. Tô escutando. Você ia falar alguma coisa? Não, era só para acrescentar algo bem rápido sobre o que Sim. falou. Acho que assim, que a maioria das pessoas que são do ateísmo é porque, na verdade, elas têm um contato com a Bíblia muito resumido à filosofia de vida deles. Porque, assim, nós que somos crentes, se a gente for olhar assim na perspectiva mais profunda, nós temos pouco contato com a Bíblia. Eu acho que, na verdade, o ateu ele também tem pouco contato com a Bíblia. Na verdade, quando tem, ele tem a partir de uma filosofia. Então, ele já lê aquilo ali já com algo já pré-determinado. Então, ele não tem uma experiência verdadeira. Você vê que muito ateu, ele se contradiz no que ele mesmo diz. É fácil ver um vídeo de um ateu dizendo, mas a Bíblia não diz isso. A gente vê lá que a Bíblia diz. Então, porque realmente eles não têm nenhum relacionamento, como o pastor Cris falou, não tem um relacionamento nem espiritual, nem lógico, como Yasmin disse. Eles não leem a Bíblia. Quando leem, eles leem uma perspectiva de uma mentira, que algum filósofo ou algum outro ateu já tem uma perspectiva pré-determinada daquilo ali e eles embarcam nisso. Entendeu? Eu entendi. É isso mesmo. Muito ateu você pega desse jeito, né? Eles vêm desse jeito, dessa maneira. Mas uma coisa que assim, não dá para discutir é que Jesus ele veio. Existem fatos históricos sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. É algo que é histórico, é algo que dividiu o tempo, não só histórico, mas você vive hoje em 2023, depois de Cristo. Então, o próprio Jesus, ele existiu, existem evidências, existem testemunhas, existem anotações, escrituras a respeito dele. E, cara, algo que me chama muita atenção em relação à parte lógica da Bíblia, porque a Bíblia também é um livro lógico, não somente espiritual, mas é espiritual e lógico. Deus deu a lógica para que a gente cultuasse também, né, o culto racional, fizesse o nosso culto racional, e enfim. A Bíblia é um livro inteiro, então assim, a gente não... É difícil para mim me colocar no lugar de um ateu, porque se você pega a Bíblia é um livro milenar, ela é escrita por mais de 40 autores, em torno de 40 autores, não se sabe ao certo. Desses 40 autores, eles viveram em épocas diferentes, diferença de milênios até, e tudo se conecta, cara. Se vocês pegarem aí a quantidade de pessoas que tem aí reunidas, sentadas na igreja, se Yasmin contar uma história para o pastor André,
Pastor Yasmin conta a história para o pastor André. A mesma história vai contar para a Jéssica, a mesma história vai contar para... Uma hora, quando chegar até o final, até a última pessoa, essa história vai ter perdido tanta da essência. Se você passar para um bairro ali, vamos botar assim, a dizer, passar mais para frente, aumentar a quantidade de pessoas, isso aí já vai perder tanta essência e já vai entrar tanto ponto que não se conecta, tanta coisa, tanta contradição que, enfim, a Bíblia deveria ser, se a Bíblia fosse um livro somente lógico, né, ela deveria ser cheia de contradições, mas são mais de 40 autores divididos aí em mais de 4.000 anos aí de escrita, que se conecta, que não se contradiz, é algo que é totalmente entrelaçado e tudo isso leva a Cristo, que é o centro. Então, cara, é difícil. Talvez doa para um ateu aceitar isso, talvez seja difícil para uma pessoa aceitar isso, mas o mínimo do mínimo ali, que pode ser chamado esse livro que a gente crê que é a Bíblia, é de incrível. Para não dizer que isso é quase impossível, não existe outra possibilidade sem ter ali um mediador por trás disso tudo. Uma inspiração de um só, que é o próprio Deus. Então, tudo isso é conectado. Estudiosos aí dizem que foram mais de 300 profecias que linkam a Bíblia a Jesus Cristo. E isso é linkado de uma maneira muito perfeita. É difícil de associar. As pessoas não têm noção disso. Eu vou trazer duas profecias que se linkam, que está em uma lacuna de tempo grande. Queria que alguém pudesse abrir para mim em Gênesis 3:15 e outra pessoa em Isaías 53. Quem abriu aí Gênesis 3:15, levanta a mão. Alguém abriu Gênesis 3:15? Lê para mim, pastor, aqui, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira menção do que se diz respeito a alguém que vai ferir Satanás, né? E fala a respeito da semente de uma mulher. Então, é a primeira profecia messiânica, se assim a gente pode falar, é a primeira profecia messiânica que é citada. A semente nascida de uma mulher, Jesus Cristo, que iria pisar na cabeça da serpente. Eu quero trazer uma breve analogia para vocês, né? Jesus Cristo é essa semente nascida de mulher. Mas nós hoje consideramos o que quando nós vemos algumas referências a respeito de Jesus Cristo, em relação de Cristo à igreja, ele é tratado como a cabeça e o corpo. A igreja é o corpo e o Cristo é a cabeça. Ou seja, nós vemos já uma conexão entre alguém que vai vir esmagar a cabeça da serpente e a conexão entre o corpo, porque quem vai esmagar a cabeça da serpente é o pé, e o pé está no corpo e não na cabeça. Então a gente já vê uma conexão. Nós vemos uma conexão. E nós vemos a primeira profecia messiânica em Gênesis 35. Agora vamos lá em Isaías 53. Deixa eu só ver o versículo. Eu vou ler Isaías 53. A partir do primeiro. Adonai, quem tem crido em nossa nova? E quem foi revelado o braço de Adonai? Perante ele, anunciamos acerca de um menino que crescera como uma raiz em uma terra seca, no qual não há formosura nem glória.
e nós vimos, mas não tinha atrativo nem formosura. Desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado em sofrimento. Escondemos dele o rosto, foi menosprezado e o tivemos por nada. E assim, Isaías, ele segue falando das características de Jesus. Então, nós já vimos uma profecia que se conecta com a outra, uma profecia escrita, talvez aí, eu não vou saber exatamente, eu acredito que ninguém, mas alguns milênios aí, vamos assim dizer, desde que foi escrito Gênesis até foi escrito Isaías, se passaram vários anos até que isso acontecesse, mas são duas profecias que se conectam. E entre Isaías e o nascimento de Jesus foram em torno de 700 anos. Então, o que a gente leu aqui em alguns minutos é uma lacuna de tempo muito gigantesca, muito gigantesca. Não tem, na minha concepção, não existe forma sem ser espiritual de fazer isso, de linkar essas coisas dessa maneira. Olhando todo o Novo e o Antigo Testamento, toda a Bíblia, tudo aquilo que ela fala, tudo isso nos direciona para uma verdade: Jesus Cristo. E eu quero fazer algumas perguntas acerca de Jesus Cristo. Por quê? Por que Jesus Cristo? Né? Mediante todas as religiões, por que a religião dos seguidores de Cristo, dos cristãos, é a religião que leva à salvação e é a única? Por quê? Por que Jesus? Se segundo o que João está escrito é verdade, porque quem me colocando na posição do ateu de novo, quem me garante que Jesus não era um mentiroso, que inventou uma história e essa história acabou perdurando? Alguém tem uma resposta para mim? Oi. Dá para ouvir? Pode falar. Uhum. É o próprio Deus Pai que testifica a respeito do Filho, né? Então, se isso é uma verdade, todas as outras são anuladas. Se isso é uma mentira, então toda a Bíblia é uma mentira. Então, a veracidade da Bíblia, ela ou é 0 ou é 100%. A verdade da Bíblia, ela não é, como você falou no início, né? Relativa. Ela é absoluta. Então, ou a Bíblia é toda a verdade, ou ela é mentira. Então, se o Pai testifica a respeito do Filho, se Deus Criador enviou esse Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então esse Filho que foi personificado em um homem natural chamado Jesus, o Nazareno, né? Ele nasceu ali em Nazaré, ele foi homem naquela região. Essa figura humana é o Deus encarnado. Por que é o Deus encarnado? Porque o Pai testifica a respeito do Filho. Um fato histórico, o batismo lá no Rio Jordão. Quando o Espírito, ali está o Pai, o Filho e o Espírito. A triunidade de Deus está materializada nas águas ali do Jordão, né? Quando João Batista batiza Jesus. Então, um fato histórico que testifica: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraço, né? Então, o fato histórico que poderia provar a filiação divina de Jesus seria esse fato histórico, né? Quando Sim. João Batista também reconhece Jesus no ventre de João Batista no ventre de Isabel, reconhece Jesus no ventre de Maria, né? Também tem algo profético também nesse evento. Então, assim, são vários pontos históricos que podem atestar isso. Mas a gente sempre vai trazer, sempre cai nisso, né, pastor Diego? A gente sempre vai trazer o que a palavra diz. O que a palavra diz é a verdade. Se você contesta a verdade, então não tem mais base de argumentação. Ou a Bíblia ela é toda a verdade, ou ela é mentira. Não tem como ela ter um ponto de verdade e pontos de não verdade. Ou ela é toda verdade, ou ela é toda mentira. Né? Ou ela não é. Ou é 100%. Exatamente, exatamente. E
Trazendo um pouco novamente dessa questão e trazendo um ponto importante, um ponto de vista importante acerca de que Jesus é real, de que Jesus, ele nasceu, morreu e ressuscitou. Eu tenho alguns pontos que talvez seja importante e talvez edifique e solidifique aquilo que você tem no seu coração. Acredito que todo mundo aqui é crente, acredita de fato em que Jesus, ele nasceu, morreu e nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Mas eu quero que isso fixe de uma maneira no teu coração, que isso seja inegociável. Por que eu falo isso? Porque vão surgir líderes, vão surgir sistemas, está surgindo, já tá aí, né? Tem sistemas que já estão sendo preparados para que isso seja retirado do seu coração. Então, cara, se solidifique na palavra e procure se encher mais. Eu quero trazer mais alguns pontos importantes a respeito de quem é Jesus, e que Jesus não era só uma figura, não foi só um cara que veio e fez os milagres, e enfim, não foi só uma figura espiritual qualquer, e sim ele é o Salvador da Terra, da humanidade. Existem alguns pontos durante a vida de Jesus, e todos eles são importantes. O nascimento foi importante, a vida foi importante, porque foram apresentados sinais, porque foram ministradas palavras, sermões através deles. Mas o que diferencia Jesus de um filósofo ou de um curadeiro? Enfim, ele curou muita gente. O que diferencia? A coisa que diferencia Jesus dos demais, dos falsos, é a ressurreição. Nenhum deles ressuscitou. Não existe uma figura histórica que passou pela ressurreição. Então, a ressurreição, todas as etapas têm a sua importância, mas a ressurreição de Cristo, ela valida a carreira de Cristo e valida tudo aquilo que ele falou, tudo que ele pregou, tudo que ministrou, tudo que ele fez na terra. A ressurreição de Cristo valida. Então, a ressurreição de Cristo, ela tem que ser uma certeza muito grande no nosso coração. Tem crente por aí que acaba esquecendo até que Jesus ressuscitou, acaba vendo que Jesus nasceu e morreu por nós, mas parece que ele não ressuscitou, parece que ele não está vivo. E, meu irmão, isso aí tem que ser uma certeza no seu coração, isso aí tem que ser uma certeza no meu coração, no seu coração como igreja, principalmente para os tempos que estão para chegar, se não já chegaram. Jesus, ele não foi só um cara, e Jesus, ele não foi um contador de histórias ou um mentiroso que fez tudo isso. Não é somente uma história. E eu separei alguns motivos aqui que eu posso te garantir, que eu posso te assegurar e falar com uma convicção, com toda a convicção que ele é tão real quanto quem está aí do seu lado, quanto essa cadeira que está aí nesse chão. Alguns pontos a respeito do Jesus que nós acreditamos ser o Salvador. Por que não é uma mentira? Existem alguns motivos para que as pessoas mintam. Sim ou não? Existem principais motivos que as pessoas sentem a necessidade de mentir ao ser humano, o falho. E eu separei algum desses pontos, que são: ganhar dinheiro, poder, respeito, sexo, evitar punimentos ou vergonha, ganhar admiração e, por último, manter a privacidade. Conhecendo a figura histórica de Jesus, nós podemos tirar 3 conclusões, você sendo crente ou não crente. Crente, é lógico que a gente vai concordar com a última opção, mas você sendo um não crente, sendo, sei lá, qualquer pessoa, você pode ter 3 opções a respeito de quem é Jesus, do que ele fez. A primeira opção, ele poderia estar mentindo, sabendo que estava mentindo.
para manipular. A segunda opção, ele poderia estar mentindo e acreditando que era verdade, mas não sendo verdade, ou seja, como se ele fosse um lunático. Ou a terceira, ele poderia estar correto e ele ser quem ele disse que é. A primeira hipótese, ele estando mentindo e sabendo que estava mentindo, provavelmente seria por uma dessas razões. Ganhar dinheiro, poder, respeito, sexo ou qualquer uma dessas coisas. Mas nenhuma dessas se encaixa na figura de Jesus. Dinheiro. Qual a relação que Jesus tinha com o dinheiro, segundo a Bíblia? Não diz de maneira direta a relação que ele tinha com o dinheiro, mas quando tratava do seu próprio uso, era algo que era irrelevante, que você não via Jesus querendo ganhar dinheiro para si próprio. Quando o jovem rico veio a ele, ele podia falar, cara, oferta tudo aos meus pés, oferta pelo menos aí 50% dos meus pés e segue a tua vida que tu já está salvo, tá fazendo tudo direitinho. Não. Ele fala o quê? Ele fala, pega o teu dinheiro, pega teus bens, vende, reparte entre os pobres, os necessitados e me segue. Ou seja, abrindo uma pequena vertente aqui, não dizendo que todo rico tem que fazer isso daí. Deus estava tratando individualmente com aquele cara, diretamente no coração dele, com aquilo que ele estava diretamente apegado. Ele estava apegado naquilo ali e Deus tinha um propósito naquilo ali. Tem gente que acaba usando isso aí para tentar entrar em sistemas governacionais e lançar esse negócio de comunismo e tudo mais, mas não é esse o caso. Segundo, poder. Jesus ele já tinha todo o poder, nós acreditamos, mas se ele quisesse, se ele fosse uma pessoa normal e quisesse estar mentindo ali por causa de poder, não faria sentido. Geralmente um poder ele coloca em um lugar ao qual você não quer sair, coloca numa posição elevada. E eu me recordo em ler que Jesus, ele, em determinadas pregações, ele saiu, ele desapareceu do meio do povo, retirando ele desse lugar de querer o poder. Ele já tinha todo o poder. A realidade é essa. Então, Jesus ele não mentiria por conta que ele queria poder. Respeito. Eles zombaram dele, eles cuspiram nele. Acredito que respeito não era uma razão que Jesus mentisse para obter isso, né? Ele não mentia para obter respeito. Evitar punimento. Isso daí eu acho que eu não preciso nem falar nada. Ele não mentiria para isso, e a gente vê isso em relação à cruz. Ele acabou pendurado numa cruz, sofreu, ele passou pelo punimento, ele quis passar por aquilo ali. Então, ele não mentiria para evitar punimento, evitar vergonha. Ele foi crucificado nu. Ganhar admiração, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Manter a privacidade, ele foi exposto no alto de uma cruz para todo mundo que estava lá ver. Acredito que ele não queria mentir para se manter privado. Então, não se encaixa que Jesus fosse uma figura, um homem ao qual estivesse mentindo, esperando algo em troca. Não se encaixa. Então a gente poderia cair para a opção 2, talvez ele fosse um lunático. Alguém que endoidou, acabou falando aquilo ali e acreditando que era, mas não sabia que estava nem mentindo. Mas não tem condição. Geralmente um lunático, eles são incoerentes e inconsistentes. E a palavra inteira de Deus, incluindo a participação dele no Novo Testamento, é totalmente coerente, assim como a pastora Yasmin falou. Tem uma totalidade naquilo ali. Não tem parcialidades, não tem meias verdades, não tem achismo. Então Jesus ele não foi um lunático. Então só me resta crer na terceira opção. Ele é real e ele era quem ele disse que era. Ele é a verdade, ele é o pão da vida, ele é tudo aquilo que a palavra diz que é. Porque existe a coerência nisso, existe a lógica nisso aí. E, meu irmão, Jesus, ele é quem diz que é.
Jesus, ele ressuscitou, a tumba está vazia, ele não está morto. Mas podemos entrar em uma outra hipótese. Se a ressurreição valida a Cristo e o corpo não foi encontrado na tumba, talvez alguém tenha roubado o corpo, tenha carregado o corpo dele para esqueci a palavra, mas para dizer que aquilo era verdade, para testificar que aquilo ali era verdade. Então, quem poderia ter roubado o corpo de Jesus? Os romanos. Os judeus? Ou os discípulos? Os romanos não tinha lógica. Quando eles foram procurar o corpo de Jesus, os 2 soldados que estavam lá abriram a tumba, Jesus tinha sumido. Era mais fácil o quê? Esses romanos falar que o corpo estava lá, se ele tivesse realmente lá. Porque não ia surgir problema para eles, nem ia haver uma possibilidade de punição para eles. Então, descartamos a possibilidade dos romanos. Aquilo ali estava sendo cumprido por excelência ali do povo. O povo queria a morte de Jesus, então isso faria bem para o império daquele tempo. Não é algo que fizesse mal diante aos olhos do povo. Para ser mais exato, do povo judeu. Os judeus, eles queriam a morte de Cristo, então podemos também descartar a possibilidade dos próprios judeus terem roubado o corpo de Cristo, porque eles queriam ele morto. E a terceira possibilidade, os discípulos. Cara, talvez em primeira instância podia ser uma possibilidade da ressurreição de Cristo ser uma mentira, mas não. Não é uma boa possibilidade, porque vamos pegar a situação dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, assim que ele morreu. Vamos pegar Pedro. Cara, Pedro, depois que viu a morte de Cristo, aquela crucificação, a coisa horrorosa que foi aquilo dali, ele se pegou numa situação ao qual ele negou o próprio Cristo, ao qual ele negou a pessoa que passou todo o tempo, aqueles últimos tempos com ele, ensinando, e ele chamando aquela pessoa de mestre, ele negou a Cristo. Então, se Pedro, o mais forte dos discípulos, o mais astuto, ousado, ele estava correndo longe, qual era um discípulo que ia ter a ideia de roubar o corpo de Cristo, de pegar o corpo de Cristo ali para si, de dar um fim naquilo ali para validar uma mentira? Não tem sentido nenhum. Então, não foi os discípulos. Vamos mais adiante. Se fosse o caso de um dos discípulos terem roubado, o que valeria a pena de levar essa mentira até a frente, ao ponto de ser morto por essa mentira? E tirando acerca de quem... Eu estou olhando aqui para o computador, achando que eu estou olhando para a câmera. E tirando acerca de quem não viu ali, não teve presente com Cristo, falando a respeito de Paulo. Paulo, ele sabia que Cristo morreu, ele não só sabia como ele perseguia os cristãos, os que seguiam naquela época, mas em algum momento Paulo foi tocado por Jesus. Jesus, ele teve a experiência com Jesus, como vocês sabem, como vocês leram, e aquilo ali foi tão verdadeiro para ele que ele largou aquilo que ele estava fazendo em nome de Deus, porque ele matava em nome de Deus, né? Ele acreditava, ele era zeloso. E ele fazia aquilo ali, fazendo aquilo ali, ele foi tocado e foi mudado ao ponto dele querer perder a vida, dele achar prazer de entregar a vida para seguir essa verdade. Então, não dá para acreditar que Jesus Cristo é uma mentira. E é isso que cara, isso tem que estar convicto nos nossos corações, isso tem que estar muito convicto nos nossos corações, certo do nosso coração. E a gente precisa entender o porquê. A gente precisa entender o porquê, porque vão ser levantadas mais teorias, vão ser levantadas mais coisas. Vocês que estão aí preparando crianças, vocês vão ter que fazer isso de maneira excelente, porque está sendo levantada uma geração ao qual tem muitos argumentos. Então, as crianças, os futuros jovens, eles vão ter que ser munidos de informação,
de informação de por que esse Jesus era real. Porque se fosse talvez só pela experiência, mais na frente, quando eles estiverem passando por um deserto, eles deixem de acreditar naquilo que Deus é. Ah, mas isso é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer, meu irmão. Quantos crentes vocês já viram aí, passaram pela vida de vocês, que tiveram experiências com Deus e acabaram deixando isso de lado? E agora estão vivendo uma vida totalmente desproporcional. Que é um exemplo mais forte, o povo que foi liberto do cativeiro do Egito. O povo que viu o sinal, que viu o prodígio, que viu tudo. E mesmo assim, duvidou, murmurou no meio do caminho, errou. Experiência é algo importante, mas ela tem que ser vinda na sequência, como as duas pastoras falaram. Experiência e palavra, experiência e palavra. Tem que ser algo que tem que ser fundamentado. Tem que ser algo que... Isso não é só uma ideologia, isso não é só palavra jogada ao vento, e também isso não é só uma sensação, isso não são só sensações. Então, isso tem que ser muito bem colocado a vocês que estão ensinando, tanto a pessoas quanto a crianças. Quantos de vocês aí são voluntários na Casa de Pão? Levanta a mão. Grande maioria, então talvez essa palavra realmente seja para vocês, com certeza é para vocês. Cara, vocês têm que ser muito bem fundamentados naquilo que vocês estão ensinando, e vocês têm que fazer isso de maneira argumentativa. A criança que vai se tornar jovem, ela vai ter que saber o porquê que ela está crendo. Ela vai ter as experiências dela, mas ela tem que saber por que ela está crendo. Porque se ela não conhecer a palavra, se ela não conhecer de fato aquilo que ela está estudando ali naquele momento, isso pode ser levado. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Cara, que responsabilidade vocês têm nas mãos, que nós temos nas mãos como igreja, de preparar uma geração. Que responsabilidade nós temos nas mãos. E isso é tão sério, não é só um sábado, não é só um momento ali com as crianças, é uma geração, é um novo exército que está sendo forjado, é um novo povo, é um povo que vai se dobrar diante ao nosso Jesus e não vai se dobrar diante aquilo que o mundo tem imposto. Cara, eu não quero entrar em viés político, enfim, mas vocês não podem negar que existe uma ideologia tentando ser implantada aí no Brasil. Essa ideologia já foi implantada aqui, já está acontecendo aqui. O que está tentando ser colocado aí no Brasil aqui já está acontecendo, e essa nação aqui, cara, ela vai, em nome de Jesus, ela vai sofrer uma intervenção divina de Cristo, e Cristo vai mudar as coisas. Mas essa nação, ela está decaindo. E se não for a mão de Cristo para levantar, cara, não tem que levante. É uma nação rica, mas em declínio em relação a princípios. E o que está sendo colocado aí já está instalado aqui. Eu não estou falando de algo que é uma realidade distante aqui, ou que estão planejando a colocar, é algo que já acontece. Muitas das ideologias que está tentando ser colocada aí no Brasil já foi colocada aqui, e nós vemos isso no reflexo dos jovens aqui, dos nossos jovens, assim, se eu posso falar, dos nossos jovens aqui do Reino Unido. Nós vemos em declínio jovens depressivos, e jovens se suicidando, muito novos, e esse tipo de coisa acontecendo muito rápido. Aí também acontece, mas jovens que têm defendido uma visão totalmente deturpada daquilo que eles acham do que é a vida. Cara, se você acredita nessa mensagem, se você acredita que esse Jesus é real e não é uma mentira, você precisa fazer alguma coisa com isso. Se isso é verdade, o que isso significa para você? O que isso lhe custa? O que isso lhe custa? Cara, nós temos que fazer algo. A gente tem que fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Hoje quem é líder quem é líder aí? Levanta a mão, líder enfim,
de algum ministério, GL ou qualquer coisa que está fazendo parte aqui da reunião, levanta a mão. André e Yasmin, eu sei que são. Gladys também. Aqui, acredito que a maioria, assim, grande parte de vocês são envolvidos em relação a isso. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, que o Espírito Santo quer deixar para vocês hoje, é que vocês se certifiquem muito bem naquilo que vocês estão crendo. Tempos piores virão em relação a ideologias. Não espere por algo melhor do que está fora. Espere por algo melhor daquilo que está dentro, daquilo que está na igreja, daquilo que vai se expandir. Mas pelo que está fora, não espera algo melhor de fora, não, cara. Começa a fazer e se certifica que você realmente sabe aquilo que você está fazendo e realmente quem você está servindo. Se certifique que você conhece de fato quem você está servindo. Se certifique de fato que você não vai ser roubado. Aquilo que foi plantado no seu coração não vai ser roubado. Se certifique de que você está fazendo isso na vida de outra pessoa. Se certifique qual tipo de semente você tem plantado na vida de outra pessoa, incluindo essas crianças que vocês estão ministrando. E das pessoas mais maduras também, eu não estou acompanhando em relação ao procedimento da igreja. A gente pediu para ser... para a gente ficar um pouco meio em off, para concentrar nas coisas daqui. Mas se certifiquem de plantar boa semente e expandir o reino. Eu acredito que os tempos já são difíceis aí, né, em relação a novos convertidos, a tudo mais. Mas hoje nós temos a necessidade de uma atenção maior, de gastar mais tempo com as pessoas, de investir mais tempo com as pessoas, e mediante isso vai se falando em palavra e falando daquilo que Jesus nos colocou no coração. Aquilo que foi falado no início. Cara, invista tempo nas pessoas, eu sei que é corrida, é difícil, mas corra um pouco mais para estar mais perto, de quem você gostaria que viesse para Deus, de que viesse para Deus. Estou falando a respeito de igreja, não só de igreja, mas falando de que viesse para Deus. Nem sempre seu amigo vai fazer parte da sua congregação, mas é de sua responsabilidade você falar de Deus para ele. Então, se ele se encontrar com Deus e ele servir a Deus, isso já é o suficiente. É um exemplo bíblico. Lázaro, ele não foi dos discípulos, não. Ele não estava na congregação de Cristo, não. Assim, dos discípulos diretos, assim falando. Dos que expandiram o reino da maneira que Paulo, que Marcos, que Lucas expandiu, ou até que Paulo mesmo, após isso tudo, ajudou a expandir. Mas ele foi amigo de Cristo. Então, uma responsabilidade nós temos, além de trazer pessoas para dentro da igreja, fazer com que as pessoas se tornem amigos de Cristo. Então, isso fala muito a respeito do que a pastora Cris falou no início, de testemunho de vivência. Então, seja exemplo no trabalho, seja exemplo naquilo que Deus colocou você para fazer no seu cotidiano e do ordinário. Eu acredito que grandes coisas podem vir disso aí. Eu não vou me demorar mais, eu vou encerrar a palavra, mas eu espero que isso tenha de alguma maneira edificado o coração de vocês, que de alguma maneira vocês tenham sido um pouco mais nutridos das raízes do Espírito Santo e que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Eu queria, só antes de encerrar, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, colocar mais alguma coisa na palavra? A gente está aqui aprendendo, não só vocês, quanto eu também estou aprendendo. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, tem a oportunidade. Quem quiser pode falar. Ninguém quer falar nada? Amém, então. Gladson está aí atrás. Então, a gente pode encerrar, Gladson? Só orar para encerrar? Sim, pastor, vocês podem orar daí. Para quem está de casa, eu ia falar depois que você acabasse, mas para quem está de casa, e isso que
foi ministrado, eu acho que é muito importante, porque vocês, quando chegaram aí em Londres, acho que vocês viram a realidade que é o que a igreja aqui no Brasil está trilhando esse caminho, né, para se tornar. E assim, dá para ver, pelo que vocês sempre falam, quando vocês têm oportunidade de falar com a igreja, de que isso tem impactado vocês, né? Para que a gente não deixe que realmente isso aconteça aqui, porque é o caminho que o mundo está trilhando e o Brasil ainda tem uma chama acesa. E a gente, se a gente não acordar, a gente vai se tornar como a igreja em Londres, que é o que vocês hoje estão tendo a experiência de ver. E eu acho que nessa palavra que você ministrou, depois a gente vai disponibilizar, tem alguns pontos muito importantes para a gente ter sempre em mente, para quando a gente estiver pregando para alguém, estar falando para alguém, porque realmente a palavra é algo espiritual e algo lógico. Teve uma coisa que você falou, deixa eu ver se eu lembro as palavras que você disse. Sim, que muitas vezes as pessoas vivem experiências em Deus, mas mesmo vivendo experiências em Deus, elas se desviam do caminho, né? Então, como assim? Então, tem que ser muito da convicção. E a convicção é pela experiência e é pelo entendimento. Porque muitas vezes as pessoas têm experiência, mas não têm entendimento. Como é que gera a convicção, né? Então, tem que ser gerada essa convicção. Talvez Tem que ser gerada essa convicção. na Europa, eu não sei com o tempo, não sei dizer de fato que houve, mas, na verdade, são uma das pequenas coisas, né, como você disse, com o passar do tempo que vai mudando as pessoas, talvez tenha sido essa falta de convicção. Elas se limitaram muito a ouvir dos outros, elas nem tinham as suas próprias experiências, e quando tinham, eram experiências vagas. Era o que elas só sentiam, mas não era convicto na mente deles. Aí, o que desviou, a Yasmin está dizendo aqui, né, o que desviou a igreja na Europa foi a própria igreja. E a gente aqui tem ditado, né, a gente ainda tem a faca e o queijo na mão, mas se a gente deixar o tempo passar e não fizer nada, vai esfriar. A gente vê o exemplo do outro e tem que tentar não errar como o outro errou, né? Tá em provérbio, né? O sábio aprende com o erro do tolo, né? É importante, cara. É importante demais isso. Olhando para a igreja brasileira hoje, né? De quem está em um outro cenário, assim, quem é a igreja brasileira, mas que está olhando de outro cenário, a gente vê o quão agraciado a igreja brasileira é, o quanto o nível de adoração da igreja brasileira tá independente, né? Enfim, eu não posso generalizar em relação a todas as igrejas, do mesmo jeito que eu não posso generalizar que tem muita igreja aí que está distorcendo um negócio, não posso generalizar isso para todas as igrejas, porque ainda tem muita igreja que permanece naquilo que de fato é a verdade, né? De fato aquilo é o fundamento. Mas eu consigo ver o quanto que a igreja brasileira ela é agraciada. É agraciada em verdade, é agraciada em doutrina bíblica, falando a respeito de doutrina bíblica de verdade, não falando de achismos, não falando somente de dogmas, mas de uma doutrina ali que vai de acordo com aquilo que a gente lê. Cara, por exemplo, a anglicana, a igreja do estado aqui, existem muitas incoerências, segundo a Bíblia, que a congregação não consegue afastar, tirar aquilo dali, porque o Estado não permite. O Estado entrou dentro da igreja e comanda a igreja. O cenário está colaborando para isso no Brasil, minha gente. Eu dou a quem doer, mas é isso que está acontecendo. Uma hora, o Estado vai querer intervir. Uma hora isso vai acontecer. E é importante. Deixa eu me falar. Lá na França isso já acontece. Uhum. A legislação da França autoriza qualquer funcionário do governo chegar em qualquer culto, assistir o culto e analisar a pregação.
se estiver contrário à República Francesa, ao que está lá Eles, eles podem fechar a igreja. é o que acontece aqui. E vamos supor, a gente pegou uma história de um homossexual que tinha cargo lá na igreja, né? Um cargo de liderança na igreja. E não falando não somente do homossexualismo, é um pecado como qualquer outro, como se algum viciado ou qualquer outra coisa do tipo. Não enfatizando o pecado, mas o pecado da homossexualidade, mas o pecado em si, de estar no altar em pecado e achar isso normal, né? Muitas vezes as pessoas são pagas e mantidas. Alguns líderes são pagos para ser mantidos lá na igreja. É diferente da política da nossa igreja daí, que é uma igreja mais humilde e realmente não recebe pagamento do governo ou nada desse tipo. Muitas igrejas aqui elas são mantidas governamentalmente, pela parte do governo, né? Então, eles mantêm, é uma igreja que é abastada em recursos, mas é uma igreja que intervém, é um Estado que intervém na igreja. É um Estado que tem uma autoridade maior do que a própria teologia, entendeu? E quando eu falo quando eu falo teologia, eu não falo somente o estudo da letra, mas a palavra em si, né? Aquilo que está escrito na palavra. Então, é como se fosse uma autoridade acima dos princípios, acima de quem fundamentou os princípios. E isso é triste, cara. Então, fiquem atentos. O que eu quero falar para vocês é isso, fiquem atentos, estudem o cenário, estudem o que está acontecendo. Às vezes, para quem está envolvido, é um pouco mais difícil de ver, mas tenta dar um zoom out, ver de longe, sabe? Tenta sair um pouco daquilo ali e ver o cenário geral. Sabe como é Isso que eu vai ajudar a manter, a criar estratégias e ser direcionado em cima dessas estratégias. Vou falando. Como que eu penso assim que a gente pode se blindar desse desvio? Porque a primeira igreja que desviou foi a própria Igreja Universal, que é a católica, né? O termo católico é universal. A primeira igreja se desviou por causa disso, porque o Estado entrou e doutrinou a igreja, né? Exato. O Papa, ele tem o poder acima da Bíblia. É igual aquele pregador novinho que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Eu esqueci. Sim. Vitor Azevedo? Isso aí. Alguma coisa Azevedo. Né? Que ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Então, como que eu penso que a gente pode se proteger do desvio? Sempre vai ser a cruz. Sempre vai ser renunciar o nosso pensamento. Porque se a gente não viver uma vida de cruz e de renúncia, a gente vai correr o risco de desviar como a Igreja Católica, como esses novos pastores contemporâneos. A gente precisa nos colocar no nosso lugar, né? Nosso lugar é de ouvir. É verdade. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de desviar. Então, o pensamento aqui para o pessoal que está em casa, né? Que eu sempre me obrigo a isso. A minha mente precisa estar cativamente de Cristo. O centro não sou eu. O centro não é a minha interpretação. O centro não é a minha razão, a minha argumentação, nem o meu querer, e muito menos a experiência. Porque a experiência, por experiência, o espiritismo tem experiência. O hinduísmo tem experiência, né? Então, mas a cruz não tem. As outras religiões não oferecem uma cruz, né? Uma renúncia. Então, se a gente se comprometer com o evangelho de cruz e o renunciar a si mesmo, a gente vai se blindar dessas heresias, desses desvios doutrinários, né? Do que a carne pede para defender. É verdade. Você vê que essa questão de se colocar na cruz, né? É aquilo que a gente tinha falado. É se colocar em um lugar de crescimento, de correção. É o lugar de cruz. Porque o que acontece, né? O que a gente vê? A gente vê
no decorrer, no passar do tempo, uma geração de acomodados, de gente acomodada, falando geracional, de crianças que estão sendo criadas para ser acomodadas. Antigamente a gente via um adolescente saindo da adolescência para a fase adulta, ele não demorava muito para sair da casa dos pais, para começar a ter os desafios da vida e tudo mais, ter suas responsabilidades. Hoje em dia a gente vê um jovem com um par de ano, sei lá, com 1000 anos, e totalmente dependente dos pais, entendeu? Não tem uma vida ali de responsabilidades. Então, assim, parece que tudo está cooperando para gerar uma geração de acomodados. Por quê? Porque os acomodados, eles tendem a ficar mais acomodados. Eles tendem a abraçar mais a teoria de que a verdade pode ser, a minha verdade pode ser diferente da sua, porque isso é cômodo. Então, o nosso papel é ir contra isso aí, é forjar a identidade, forjar características, mostrar e fazer isso de maneira prática. Não tem, O evangelho não tem outro jeito. uma ação, né? Pede. O evangelho, ele é agressivo. O reino é tomado por esforço. Essa atitude passiva, ela não condiz com alguém que nasceu de novo, porque o espírito, ele se movimenta, né? O nosso Deus é um Deus em missão. Deus é um Deus em missão. Essa dispensação da graça que a gente está vivendo, ela tem um tempo para um fim. O propósito desse tempo é pregar, é ação, é agir, é fazer discípulo, é ir, né? Então, eu sou alguém que, naturalmente, eu já não gosto da passividade. Espiritualmente, então, aí é que não combina, né? A gente não pode ser passivo. Não tem mais... É pecado, né? Se a gente precisar confessar esse pecado, temos que confessar. Senhor, me perdoa pela passividade, pela indiferença, pela preguiça, né? Até lugar de confissão, né? Isso também. É verdade. É verdade. Mas, amém, eu vou orar para não tomar mais o tempo de vocês. Creio que vocês estão cansados também, trabalhou. Aqui já é 1h da manhã. Então, vamos... E amanhã tem que acordar cedo, né? Então, vamos encerrar. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo algo, que nada está ruim o suficiente para que o Senhor não mude, para que o Senhor não toque as vidas. Nada está ruim o suficiente para que o Senhor não alcance. O Senhor pode todas as coisas, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar fazendo em Parnamirim, obrigado por estar fazendo, Senhor, em Natal, no Brasil. Obrigado por estar fazendo aqui na Inglaterra, na Europa. Obrigado, Senhor Jesus, por levantar, Pai, um povo escolhido, ao qual não vai aceitar, Pai, com essas meias-verdades, ou verdades que não condiz com aquilo que de fato é. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus de clareza, o Senhor é um Deus, Pai, ao qual mantém as tuas promessas. Obrigado, Senhor Jesus, por essa igreja, obrigado pela Atos, obrigado por cada pessoa presente, Senhor Jesus, aqui nesse lugar. Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um de nós, abençoar, Senhor Jesus, cada um dos que estão aqui ouvindo e os que não deram para vir por alguma maneira, por algum motivo. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, nos moldar, nos tratar da maneira que o Senhor quiser, mas não nos deixe, Senhor Jesus, ser uma geração de acomodados. Não nos deixe ser, Pai, uma geração que acredita somente naquilo que está vivendo momentaneamente, e quando o momento acaba, deixa de lado. Que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, ao nosso coração, Pai, tudo aquilo que está no seu coração, Pai. O que o Senhor quer que seja a nossa vontade também. Aquilo que o Senhor deseja, Pai, para a tua igreja, para o teu povo e para aqueles que estão ao nosso redor, que seja, Pai, feita essa tua vontade, Senhor Jesus, no nosso coração também. Que o Senhor possa transferir, Pai, o teu desejo para nós de uma maneira expressiva, clara,
clara, genuína, Senhor Jesus, e que nós não venhamos contaminar isso com os nossos achismos ou nada desse tipo, Pai. Nós queremos, Pai, seguir o Senhor de maneira pura, nos ensina isso, Pai, concretiza isso nas nossas vidas, Pai. Nós acreditamos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós cremos que o Senhor, Pai, cumprirá aquilo que o Senhor começou em nós, em nossa vida, que o Senhor possa tocar, Pai, gerações, que o Senhor possa tocar gerações, assim como o Senhor já tem feito aí com a Casa de Pão, que o Senhor possa conseguir achar, Pai, cada vez mais pessoas que sejam englobadas nisso daí, Senhor Jesus, englobadas naquilo que o Senhor tem a fazer. Não deixa, Pai, com que as pessoas passem despercebidos por nós, que nós possamos vir dar atenção, Pai, àquilo que precisa de atenção, às pessoas que precisam de atenção, que essas pessoas venham ser mudadas, moldadas, tratadas e totalmente renovadas e restauradas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos que estão aí em retorno por lá, boa noite de sono de cada um, inclusive a nossa, e que o Senhor possa estar conosco a cada momento no decorrer dessa semana também. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, minha gente. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Qualquer coisa, estamos aqui, viu? Ah, tem uma notícia aqui. Eu posso falar, Cris, da notícia? Posso confirmar a minha presença? Pode. Vamos estar aí. Deus tocou no coração da Cristina Elisona aí, ela deixou a gente ministrar aí no encontro, então vamos estar fazendo a participação aí no próximo encontro com Deus. E eu espero ver muitos de vocês lá também trabalhando e carregando a galera para lá, né? Assim, quem passou pelo encontro sabe o quanto é bom, particularmente para mim mudou a minha vida. Espero que vocês tenham isso no coração também e consigam alcançar pessoas para que elas passem por esse momento também, amém? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até mais, minha gente.